Então você, assim como eu, assistiu ao filme do momento, Os Horrores do Cado Lake, e terminou com aquela satisfação de um plot twist super inteligente. Sim, mas é claro que eu entendi tudo. Shyamalan mandou bem mais uma vez. Mas aí vem o plot twist dos nossos neurônios fritando e alguns minutos depois do fim, você se pega no... Não, pera, preciso pensar, calma aí. Isso não é tão simples assim e nem pode ser. Se ele é filho dela e ela é vó da outra e a outra é filha dele... No, God! Isso não faz sentido e eu vou te contar o porquê. Fala galera que gosta de um bom mistério a ser desvendado. O filme Cado Lake chegou no Max e apesar da temática não ser nenhuma novidade, tem o mérito de fazer a gente ficar matutando para juntar as pontas soltas no final. A princípio parece tratar de um trauma após o desaparecimento de um membro da família, mas tem um segredo maior por trás disso. Posso dizer até que algo fora do normal ou sobrenatural rola nessa trama dos diretores Celine Held e Logan George. Ah, mas é claro que também tem o nome de M. Night Shyamalan nos créditos. E já deixa a gente preparado para uma reviravolta daquelas. Mas será que essa virada vai surpreender ou confundir ainda mais? Vamos falar sobre isso aqui com spoilers, hein? O filme conta duas histórias paralelas. A primeira segue Paris, interpretado por Dylan O'Brien, que vive atormentado pela morte de sua mãe, que aconteceu após ela ter uma convulsão enquanto dirigia, resultando em um acidente fatal. Anos depois, sentindo culpa por não ter conseguido salvar sua mãe, ele ainda busca respostas sobre aquela doença dela, mesmo com seu pai pedindo para ele seguir em frente. Seu relacionamento com a ex-namorada desmoronou após o acidente, mas ao se reencontrarem para um funeral, relembram o passado e tentam, sem sucesso, reviver esse relacionamento. Enquanto isso, ele percebe que suas mãos começam a tremer sempre que está no lago. Ele está trabalhando lá, o que o faz pensar se há algo estranho acontecendo por ali. A segunda história foca em Ellie, interpretada por Eliza Scanlen, uma adolescente que não se sente parte de sua própria família. Ellie só quer sair daquele lugar e frequentemente é vista no lago navegando em seu barco a motor. E tentando manter a paz nessa família está o seu padrasto Daniel, interpretado por Eric Land. E o desaparecimento do seu pai, presumivelmente morto, deixou um grande vazio na vida dessa menina. E após uma briga com sua mãe Celeste, interpretada por Lauren Ambrose, ela sai de barco pelo lago e se depara com algo muito estranho. Lobos que não deveriam estar ali. No dia seguinte, sua meia-irmã Ana, que a idolatra, desaparece ao tentar segui-la. E Ellie também começa a sentir o mesmo tremor nas mãos, o que sugere que é um mistério sobrenatural envolvendo esse lago. E a partir daí, todos partem em uma busca que eventualmente revelará mais do que qualquer os personagens deste filme. E nós esperávamos. Então nós temos duas histórias que acabam se conectando de formas inesperadas. E posso dizer que a ambientação do filme, o clima sombrio, as cores e as atuações de Dylan O'Brien e Eliza Scanlen em especial são irretocáveis. Lauren Ambrose como Celeste traz um peso emocional para sua personagem. Ela já esteve em uma série do Shyamalan, O Servante, igualmente brilhante. Eu só tinha visto o trailer e ao começar a ver o filme, achei que veria uma história de mistério, de desaparecimento, aquelas de investigação apenas. Tanto que achei que o ritmo estava um pouco lento e me peguei pensando, caramba, que horas que essas duas histórias vão se cruzar. Você se sente naquela sensação de urgência, que a qualquer momento algo vai acontecer. E aí, no momento em que Paris põe o pé no pântano seco e sente aquelas vibrações, acontece aquela mudança sutil de ambiente, você já se dá conta do que se tratava. Ah, são portais que ele vai atravessar. E aí fica mais fácil saber para onde vamos nessa história. Você começa a entender os animais que não deveriam estar mais ali, para onde o barco da Ellie foi e onde a Ana deve estar. Você começa a ligar os pontos dessa trama. E aí eu já comecei a gostar e a prestar mais atenção ainda para poder ligar mais pontinhos. Essas pessoas e suas vidas tristes, contaminadas pela perda e abandono, são o que move tudo aqui. É um mistério, claro que é, mas como todos os melhores mistérios, não se trata de revelar quem fez o quê, mas sim no como e por que
tudo aquilo aconteceu em primeiro lugar. Até aqui, nessa história, nós não sabemos ainda em que ano estamos, mas eles serão revelados depois que eles começam a transitar entre esses portais no tempo. O enredo se passa na misteriosa Caddo Lake, uma área real de pântanos e florestas alagadas que se estende na fronteira entre o Texas e a Louisiana, conhecida por lendas sobre desaparecimentos e eventos sobrenaturais. Um local repleto de lendas assustadoras sobre o Pé Grande e outras criaturas mais misteriosas ainda. Felizmente, o filme evita cair no clichê de mais uma história de monstros óbvios. Caddo Lake, mais do que um simples cenário, atua como um personagem próprio aqui nesse filme. O lago, com sua aura sobrenatural, permite esses saltos temporais e conecta os destinos dos personagens. E isso acontece de tempos em tempos, sempre nos períodos de grande seca desse lago. O filme pode até sugerir elementos paranormais em alguns momentos, mas na verdade se trata mais de uma obra de ficção científica. Embora o roteiro traga algumas pistas falsas, como a ideia de forças sinistras no lago, a trama é muito mais complexa do que parece. Não se trata de algo sobrenatural, mas sim de uma narrativa que explora conceitos de ciência, especialmente em relação ao tempo e ao impacto dele nesses personagens. A presença de Shyamalan como produtor só reforça as reviravoltas e mistérios, mas o foco está na ciência por trás das distorções temporais que o lago provoca. E confesso que já me senti a pessoa mais inteligente tentando entender conceitos há muito tempo perdidos lá no ensino médio. Ou talvez nem tão inteligente assim. O filme, que até então vinha num ritmo moroso e lento, começa a engrenar de verdade conforme saltos temporais começam a ocorrer de forma mais constante. E aí vemos os personagens presos em eventos que se repetem ou se conectam de maneiras inesperadas, com Ellie e Paris se movendo constantemente através de uma espécie de portal do tempo. Em resumo, vemos de um lado Paris, que luta loucamente para tentar salvar a sua mãe, cuja presença é sentida por ele naquele pântano, e de outro Ellie, que tenta encontrar Anna. Até aqui tudo certo. A história segue e o filme chega a seu ápice quando descobrimos que a garotinha Anna é, na verdade, a mãe de Paris e a avó de Ellie, já que a Ellie é a filha de Paris. O quê? Aí, meus amigos, aí o teu cérebro explode. Se torna simplesmente impossível de seguir acompanhando essa trama sem ficar paralelamente em background tentando entender esta inusitada árvore genealógica. Até que você para, respira, puxa o caderninho e começa a literalmente desenhar. Então a Ellie é filha do Paris, que é filho da Anna, o que faz dela a avó da Ellie. E a Anna voltou de 2022 para 1952. Mas como? Se Paris foi quem levou a Anna para o passado, como a neta dela já existia na linha do tempo, mesmo antes desse evento ocorrer? Enfim, você acaba tendo que abandonar todas essas teorias, apenas aceitando e terminando de assistir o filme. Porque alguns dirão: ah, Gabi, é simples, é o paradoxo do avô. Sim. No dia seguinte, me peguei fazendo várias pesquisas científicas e conceitos, como eu disse antes, aqueles que ficaram esquecidos lá no tempo. Mas ainda assim, eu acho que a conta não fecha. Porque o paradoxo do avô seria se Paris voltasse no tempo e alterasse a linha direta da Anna, tipo fazendo com que os avós ou mesmo os pais de Anna não se conhecessem. Mas não é o caso. Ele levando Anna para o passado deveria fazer com que uma nova dimensão fosse criada paralelamente. Sendo assim, teríamos uma dimensão onde Anna é uma garotinha de 8 anos que sumiu em 2022 e uma outra dimensão onde Anna foi criada em 1952 e acabou se casando e tendo um filho chamado Paris, que teve uma filha chamada Ellie. Enfim, ambas dimensões não deveriam se misturar, concordam? E analisando loucamente tudo isso, você se lembra de filmes como De Volta para o Futuro, que tratou da viagem no tempo. Mas só que lá, quando McFly está no passado e interfere em alguma coisa, ele muda todo o presente que ele conhece. O que não foi o caso aqui. E aí também temos os filmes da Marvel, que tratam de viagens no tempo. E que a pegada também é diferente. Quando você interfere, você ramifica a realidade, criando uma outra via alternativa àquela que já existe. Que era o que deveria ter acontecido aqui. Uma realidade diferente da que existia
em outra linha temporal. E aí você diz, então o que acontece aqui no filme não é possível, certo? Pois aí você pesquisa mais um pouquinho e chega na teoria da relatividade. Ela afirma que o tempo não é igual para todos e pode mudar de acordo com a velocidade, a gravidade, o espaço, então sim, pode ser possível. Mas fato é que apesar desta lambança toda na linha do tempo, o filme entrega sim uma história boa e consegue entreter, e certamente fará com que você ao menos tente procurar sentido. E não existe uma falha de roteiro. Tudo isso eu acredito que foi intencional para nos fazer sair da inércia. Olha eu aí lembrando de mais conceitos perdidos. De simplesmente a gente assistir um bom filme e no dia seguinte seguir a vida pro próximo. E nem lembrar do que viu. Coisa que aqui não tem como acontecer. Como conclusão, temos Paris, que tentava a todo custo ajudar sua mãe, mas acabou conseguindo mesmo que não da forma que ele imaginava. Ellie, que não se sentia parte da família, acabou descobrindo que não poderia estar mais enganada. E assim, nós, telespectadores, acabamos recebendo um certo fechamento para essa história. Mesmo que a trama se feche em um ciclo trágico, onde Paris não consegue escapar de seu destino. E mais uma vez nos pegaremos pensando que toda ação tem uma reação. E até que ponto seria recompensador navegar pelo tempo? Você estaria disposto a pagar esse preço? E apesar de muitos acharem que precisava de mais explicações para os portais, eu achei que não fez falta não. Pois para a história que a gente acompanhou, o que foi dito foi suficiente. É uma falha que acontece sempre de tempos em tempos de seca naquele lugar. Quando o nível da água baixa, é possível acessar esses portais. E eles se fecham no momento em que a água começa a fluir de novo no lago. Que inclusive, com o rompimento da barreira, vemos um momento em que os portais se fecham, cortando imediatamente a corda que a Ellie deixou presa e impedindo que o Paris pudesse voltar. E aí você se lembra lá do começo, daquele crocodilo que foi cortado de forma cirurgicamente perfeita. Provavelmente foi quando um portal se fechou e ele estava no meio dessa passagem. Aí você vai me perguntar, tá, mas não explicou por que esses portais existem? Sim, mas quem sabe um dia a ciência possa comprovar a existência deles, assim como os buracos de minhoca, buracos negros. Agora, se você curte mesmo essas tramas de explodir a mente, confere aqui o Pesadelos e Devaneios, um mundo bizarro de Joko Anwar. Depois me conta aqui nos comentários o que achou de tudo isso e até o próximo vídeo.